Mas não, eu tenho explicado que não é a letra quer dizer a história, não, é muito mais, é Mateus capítulo 8, versículo 5, Mateus capítulo 8, versículo 5, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, versículo 5, que é o centurião de Cafarnaum. Mas não vamos falar a história, mas é como eu falei, é a revelação de Deus, o entendimento que Deus nos dá. Capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Durante anos eu digo a coragem desse homem. Sendo um capitão romano, ele deixou de lado todo o preconceito do romano, a arrogância, porque o romano dominava boa parte do mundo naquela época. Entenda, aquela região estava debaixo da autoridade de Roma. Ele poderia agir de maneira diferente, poderia levar a força, né? Poder mandar buscar o Senhor, mas não fez isso não. Ele foi humildemente ele mesmo pedir e se expôs, porque poderia ser denunciado às autoridades superiores que um oficial romano estava pedindo clemência, ajuda, por favor, entenda, rogando a um homem daquela região. Não quis saber nada disso. Ele foi se expor, não pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu irmão, ele estava ali pelo criado. É o que a Bíblia diz: há amigo que é mais chegado do que irmão, e ele estava ali como se fosse, entenda bem, por uma pessoa da família. Mas eu vejo até algo mais, eu vejo a compaixão. O que é a compaixão? Sentindo a dor do próximo, e ele sentiu a dor daquele homem, que era, entenda bem, criado dele. Chega, cadê o fulano? Está lá, está até acorrentado lá, está até amarrado lá na cama. Por quê? Ele está atormentado, você sabe, ele ficou paralítico, não está andando mais, e ele foi movido de íntima compaixão. Certamente aquele homem ouviu falar, sendo um oficial romano, dos milagres, das curas, das coisas que estavam acontecendo. E como eu tenho despertado a igreja para isso, para falar de Jesus, eu explicava que até mesmo o Senhor permite que alguém ouça falar dele, até por uma pessoa que não gosta dele. Como assim, pastor Jair? Já viu alguém falar assim: você está indo na igreja? Aí um amigo está perto, assim, isso tudo é enganação para mim, isso tudo é combinado, isso tudo é uma enrolação tremenda. Mas falou. Falou, e a pessoa chega uma hora que ela diz assim: aí eu vou lá ver se isso é verdade ou não. Verdade. Veja o caso quando Natanael foi chamado pelo Filipe. Ô Natanael, nós achamos aquele de quem a Escritura diz, Jesus o Cristo. Ele disse: vem cá, pode vir alguma, quem ele é? Esse é Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Filipe disse: vem e vê. Quer dizer, vai lá um dia e vê. E a pessoa tem isso mesmo. Eu conto da história da minha família, a libertação, não vou dizer que começou ali, porque tinha gente orando, né, pela família, que tinha pessoas evangélicas na família de uma irmã minha, do meu cunhado. Mas o que eu ia falar? A minha mãe chega para uma senhora, e tinham feito um negócio de feitiçaria, eu já contei várias vezes, que o meu pai morreu de acidente, minha irmã de acidente, e nesse terreiro de feitiçaria falaram que o terceiro morreria embriagado na Avenida Brasil, quem bebia era eu. E aí, entenda bem, a minha mãe ficou assustada. Aí deram uma lista para ela, que eles chamavam que é um despacho, né, que tinha que fazer, que era um trabalho que tinha que fazer para desfazer o que tinham feito. Minha mãe não tinha aquele dinheiro. Aí ela foi, encontrou uma amiga, depois de bater em várias portas, e tinha andado muito, ela encontrou uma senhora chamada Alda. E a Alda que contou com essa Teresa, não tem não, mas ali na suburbana, tem um missionário, era o missionário Soares já, e uns pastores, e dizem que desmancham maconha, está escrito lá. Se é verdade, eu nem sei, que eu não sou dessa religião. Ela era budista na época, depois ela se converteu ao evangelho. Não é que a minha mãe foi por causa disso? Veja o que ela falou, nem sei se é verdade. Tem gente que fala até de um tom jocoso, debochado mesmo. E isso tudo é enrolação, uma enganação. Não sei, está lá escrito lá, mas eu não creio nisso não. Mas já falou. Já falou. E Deus trabalha no coração da pessoa e a pessoa acaba indo, entenda bem. Então esse homem deve ter ouvido falar: capitão, esses fanáticos estão demais, hein? Estão dizendo que um paralítico ficou curado. Aí o outro soldado assim: eu vi. Se é combinar, não sei. Até que alguém pode ter chegado também e falar: não, mas eu conheço.
Entenda bem, ele mora perto da minha casa, eu conheço ele desde criança, ele era cego, não sei o que, e a coisa vai se espalhando, é isso que tem que acontecer. Então ele foi ali porque ele tinha informações, ele não procurou Jesus, porque Jesus era um especialista em levantar paralítico, porque ele tinha uma técnica, não, ele sabia que era milagre, que era coisa de Deus. Então ele rogou, ele pediu ao Senhor, e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Um grande privilégio, porque se você ler um outro oficial, lá no Leia, que é João 4:46 em diante, o oficial também pediu para ele: desce a minha casa. Jesus: vai que o teu filho vive. Senhor, desce a minha casa, vai que o teu filho vive. E o homem foi, e o filho estava vivo mesmo. No meio do caminho ele soube a notícia. Esse teve o privilégio. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. É isso que nós precisamos. Nós estamos pedindo muito, é uma palavra, irmão. O homem entendeu que na palavra do Senhor estava a cura, e nós não compreendemos isso. Às vezes nós queremos ter, vamos dizer assim, manifestações físicas, ou até mesmo chamada espiritual, uma sensação, sentir um arrepio, um calor, tem que ver. Não, é na palavra. Olha o que diz, não saia daqui que ele vai colocar, eu leio com vocês, já li várias vezes, João 5,39. Olha o que diz João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela o quê? A vida, e são elas que de mim testificam. Examine as Escrituras, quer dizer, abra a Bíblia, mas não como um livro de história, nem como um gibi. Lembra do gibi do passatempo? Não, leia, entenda bem, está dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, que é a própria vida de Deus, e são elas que de mim testificam. Quer dizer, você vai ouvir muito mais falar de Jesus na Bíblia do que em qualquer outro lugar. Você pode pegar os maiores, vamos dizer assim, escritores, eruditos, sábios, mas ninguém consegue falar de Jesus conforme a própria Escritura. Ainda fala mais em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele coloca, fica fácil. Hoje tem essa facilidade, todos participam da leitura. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Tem que examinar, nós erramos, nós temos que examinar. O homem então disse: a tua palavra manda. Ele entendeu o que está nas Escrituras. O que está nas Escrituras? Que a palavra de Deus, nela tem a própria vida de Deus, na palavra de Deus tem a cura que a pessoa precisa, tem a libertação. Israel estava num momento difícil, eles estavam 7 anos debaixo de uma opressão maligna, diabólica. O Salmo 107, versículos 19 e 20, fala sobre isso. Olha o que diz: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Como? Enviou o quê? A sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Descubra, a palavra de Deus é Deus conosco. Um dia ela se fez carne, pessoa humana, Jesus Cristo, e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus é o próprio Deus, que se fez carne, homem, pessoa humana. Vem Natal agora, comemoramos exatamente isso. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Examine as Escrituras, você vai conhecer Jesus ali, lendo a Bíblia, mas não é só lendo, repito, não como um livro de história, ou nem como um passatempo, é lendo como Deus falando contigo, você querendo ouvir Deus. Uma pessoa diz: Deus, fala comigo, botou na internet, e Deus respondeu: leia a Bíblia. E é verdade, leia, mas que eu falei, como Deus fala: Deus, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra, e Ele vai instruir você em tudo. Ele nos ensina todas as coisas, nós precisamos disso. O homem entendeu. Aí vem a segunda parte. Qual, pastor? Ele diz assim: pois também eu sou homem sob autoridade, eu estou debaixo da autoridade de Roma, do imperador. Tem o governador local, tem o rei local, né? Porque o imperador era o chamado rei dos reis lá. E disse, Jesus também está, também que a sua também está. E tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem,
E ele vem, e é o meu criado, faze isto, e ele o faz. O que está dizendo? Que o Senhor Jesus também tinha soldados? Tinha, mas não era o Pedro, Bartolomeu, Mateus, João, Tiago, não. Ele estava falando de algo que está nas Escrituras. Lá no Salmo de número 107, do Salmo 103, versículo 20, olha: bendizei ao Senhor anjos seus magníficos em poder, que cumpris o quê? As suas, obedecendo a voz da sua, não é a minha palavra, nem a sua. Os anjos não ouvem a minha voz, eu não tenho que falar com anjo, anjo faça isso, anjo faça aquilo, anjo, não. Eles ouvem a voz da palavra. O que é isso? Quando eu oro, quando você ora, quando nós oramos fundamentados na palavra, nós estamos dando voz à palavra de Deus. Os anjos de Deus vão agir nesta hora. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras, e quando orarmos com a palavra, ou fundamentados na palavra, ou de acordo com a palavra. Estamos dando voz à palavra de Deus, e os anjos de Deus vão entrar. Veja Isaac, que eu gosto de falar do Isaac, porque é assunto família. O Isaac era um homem do Antigo Testamento. Ele orou pela mulher dele, que era estéril, orou 20 anos, e ele não desistiu. Por quê? Porque ele queria ser pai, um bom desejo, porque queria que a sua amada fosse mãe, bom desejo também, mas não era isso. É porque ele orou sobre a palavra de Deus, a palavra que disse para ele, falou para o pai dele, Deus falou para Abraão, está em Gênesis 17, 19, em Isaac será contada a tua descendência. Olha o que ele falou lá, e disse Deus, na verdade Sara te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac. Isaac quer dizer filho da promessa, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Eu estava meditando nessa passagem bíblica, eu fiquei olhando, o Isaac, um homem do Antigo Testamento, na época dele, o homem ter filhos, plural, com mulheres, no plural, era coisa comum, principalmente as servas. Veja o filho dele, Jacó, teve filhos com 4 mulheres, com Leia teve 6 filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, mas a menina, a serva dela chamada Zilpa, deu 2 para ele, Aser e Gade. Ele casou com a irmã dela, mas não é porque a outra morreu não, porque acontece isso, né? Morre a mulher, o cara com a cunhada. Bem, acontece, pode acontecer, o pessoal podia ficar desconfiado, será que essa coisa estava de olho já? Não, mas pode acontecer, não é? Está livre para casar, tudo bem, ainda que muitos podem não aceitar, mas no mundo, no dia a dia, isso não seria nada demais, não seria nenhum escândalo, mas não era isso, a irmã estava viva, mas era a cultura deles. Temos que entender, porque eu falei que você meditando, você vai entendendo o que Deus vai falando, você vai orando e pedindo a Deus. Ele assim, porque ele podia pegar isso facilmente, era uma coisa normal. Aí ele teve filho também com a outra, com a irmã. Primeiro a serva dela deu 2 filhos, a Bila era o nome da serva, deu 2 filhos, chamados Dan e Naphtali, mas teve mais 2 com ela, que foram os derradeiros, José e Benjamim. Então foram os 12 filhos, mais bem, vamos falar dos 12 homens lá, mas não é assunto para hoje. Qual é o nosso assunto aqui? Que ele, sendo do Antigo Testamento, por que ele não fez? Porque aquele povo não era nascido de novo, pessoal. Nós estamos na nova aliança, onde nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas. Eles não eram novas criaturas, e era costume dele, cultura deles, que não é nossa. A nossa é a Bíblia, que diz que o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem. Claro, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Às vezes chega na igreja no 2º casamento, no 3º, no 4º, tudo bem, é daí para frente, tá bom? Deus não leva em conta o passado, é daí para frente. Mas vamos voltar aqui. Então, ele sendo Antigo Testamento, ele foi filho da promessa, da nova aliança. E ele fez o que? Como homem da nova aliança, não mudou, não buscou filho. A Bíblia não registra que ele teve filhos com outras mulheres, não teve, não, de maneira alguma, porque ele perseverou por causa da promessa. Ele era filho da promessa, a promessa para nós, que é o Novo Testamento, a nova aliança. Ele agiu como homem da nova aliança, ele ficou em cima da palavra. Fique em cima da palavra, fique quando você orar a Deus, é eu e a minha casa. Quando você fizer, você vai descansar.
A Bíblia não diz que ele ficava agitado, que ele ficava inquieto, brigando, murmurando. Sara, você não vai ser mãe, Rebeca? Já tem 10 anos que eu casei contigo, já tem 15 anos, Rebeca. Não tem, às vezes, a cobrança, né? Às vezes a cobrança da família, epa, casou tanto tempo, até hoje não teve filhos, né? Tem gente que você não deve brincar, irmão. Às vezes a pessoa tem um impedimento, está numa luta, está numa batalha, e a pessoa, às vezes, nós brincando, você vê, quando eu falo nós, eu estou incluído. Nós, às vezes, não temos muito juízo, não. Nós não sabemos que às vezes podemos estar machucando mais a pessoa já é ferida, tem uma ferida que ela não consegue engravidar, ou por causa dela ou do marido. Aí chega sempre um amigo, e aí, rapaz, 10 anos, até hoje você está mole, hein, cara, até hoje não tem filho, aí não sei o quê, não tem isso às vezes? E a pessoa não sabe que às vezes tem um impedimento. Que tá aí, a pessoa dá um sorrisinho, meio, já vive assim, meio sem graça. Não, na hora certa vem, não sei o quê. Não, por enquanto não. Tem pessoa que quer vir na mente, por enquanto não, porque enquanto não veio, né? Não é nem mentira, é uma desculpa que dá na hora ali, é a palavra que vem. Não brinca, irmão. A ver que a pessoa está com um problema. Cada vez que você interroga e pergunta, cadê o filho? Você está ferindo, você está tocando na ferida, toca. E você está machucando mais, está abrindo mais a ferida. Mas você é devagar, hein? Tem 10 anos de casado, 20 anos. Rapaz, não quis, não sei o que, não optou. Aí a pessoa diz, não, eu optei. Não faça isso, só Deus sabe por quê. Cada um sabe por quê. Voltando para a mensagem. Só foi uma palavra que veio agora para ajudar alguém aí, alertar para nós tomarmos mais cuidado com as nossas palavras, que elas podem ferir alguém, né? Podem machucar alguém. Voltando. Meu irmãozinho, ele então agiu sobre a palavra. Quando você age sobre a palavra, fica firme, virá a bênção. E não, é eu e a minha casa, meu filho, aí você não fica inquieto, não, ele virá. Mas ele usa a droga, está amaldiçoado esse vício, você aprendeu conosco aqui. Ele usa a bebida, está amaldiçoado esse vício. Ele está no adultério, está amaldiçoado. Na hora ele vai se converter, ele vai abrir os olhos. É meu filho, pastor João, mas ele está no 5º casamento, no 6º. Uma hora ele vai vir. É tu e a tua casa. Fica firme em nome de Jesus. Quando você age sobre a palavra de Deus. Isaías falou, a palavra que sai da minha boca, Deus falou por Isaías 55:11, não voltará para mim vazia. Verdade. Mateus 24:35, os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Quando eu oro, quando você ora, quando nós oramos na palavra, fica como centurião. Entenda o que está acontecendo. Os anjos estão trabalhando. Os anjos de Deus saíram em ação. Não diga diante do anjo, desculpe dar muito versículo, entenda, mas é por isso que eu peço para colocar ali, você só anota. Eclesiastes 5:6, não digas diante do anjo que foi erro. Quando você orar, segure a sua oração. Quando a sua oração está fundamentada na palavra, quando a sua palavra está ali, quando a sua oração está alicerçada na palavra, ela saiu da sua boca, você colocou os anjos de Deus para trabalhar. Não digas, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi o quê? Erro. Eu acho que eu não orei direito, eu acho que Deus não quis. Não. Se você orou na palavra, pela palavra, com a palavra, ela não vai voltar vazia. Ela não vai voltar. Seja valente. Não tem macumba, não tem feitiço, não tem bruxaria, mas foi uma praga que a minha sogra fez, minha ex-sogra, que a minha cunhada fez, que uma pessoa, ex-namorada do meu marido, ou meu ex-noivo. Para de bobeira, irmão. Agindo eu, diz o Senhor, Isaías 43:13, quem entenderá? Não tem demônio que impeça a Deus, não tem trabalho de macumba, nem de agora, nem do passado. Pastor Leandro, quando ele olha, não importa se o trabalho foi de agora, foi de longe. Foi de muito tempo, é muito tempo, tem coisa que é muito tempo mesmo, que vai, mas esquece, operando Deus, ninguém impedirá, não arrume desculpas de maneira alguma, Deus está agindo, você colocou os anjos de Deus em ação, Senhor, eu tenho um soldado, você deu as ordens, repito, não fala com anjo faça isso, anjinho faça aquilo, não, para com isso. Você deu voz à palavra, você colocou os anjos de Deus em ação. Eles estão obedecendo à palavra, não é a sua voz, é a voz da palavra. Eles estão trabalhando. Não digas que foi erro. Deus está agindo, Deus está operando. Aí vai falar, terminando para a nossa terceira parte. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, tanto entendimento, tanta compreensão das Escrituras, tanta convicção do agir de Deus, que é do operar de Deus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó.
o reino dos céus. O que é isso? Essa mensagem não é escatológica, futurista, que é só para o juízo final. Também é. Muitos filhos dos reinos estão na igreja, não, salva uma vez, salva para... Não é. Não fique escandalizado. Muita gente no púlpito não vai entrar no céu, irmão. O que é isso, pastor está julgando? Não estou julgando ninguém. Não estou falando alusão a ninguém, nem pensando em ninguém. Isso inclui eu, entenda bem, inclui qualquer pregador. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu posso pegar a vida toda, mas se no final escorregar, fazer uma coisa, se eu não me arrepender, meu irmão, já era. Ou eu tenho uma forma de agir que não é de acordo com a Bíblia. Não adianta, não, eu posso ser aqui, eu sou um palestrante, entenda bem, mas não sou um pregador, eu não sou um salvo. Sou pregador, mas não sou salvo, porque o salvo, ele pratica a palavra de Deus. Vamos que eu cismei, não, isso aqui não tem problema, não é pecado, mas eu sei que é pecado, mas eu me convenci. Já viu aquela pessoa que se convence que o erro não é erro? Eu não vou entrar no céu, se eu for mentiroso, se eu for um adúltero, se eu tiver um casinho por trás, aí sem ninguém saber, irmão. Entenda-me, se eu pego o dia da igreja, não, isso aqui eu reservei para mim, porque, não, ignorei do seu salário, a sua prebenda, viva dela. Eu não tenho direito de chegar e pegar alguma coisa por fora. Não, mas me deu uma vontade hoje de comer um sanduíche tal. Obreiro, compra lá. Não, me estava no meu bolso. Eu não posso fazer isso, eu não tenho autorização, não foi me delegado poder para isso. Não foi dito assim, você tem despesas livres, como que você quiser. Não está escrito isso no nosso estatuto, no nosso regimento interno. Não está escrito isso. Digno é o bem do seu salário, viva dele. Ah, não dá, então vai buscar. O pregador da Igreja da Graça, ele tem permissão, entenda bem, desde que não atrapalhe o ministério dele até fazer algum trabalho. Não é problema. Não há problema algum, desde que não haja em contradição com a palavra de Deus. Mas, meu irmão, não pode fazer. Então, não é porque você é pastor que vai entrar no céu. Você é pastor se você perseverar até o fim também. Então, mas por que eu estou falando isso? Que não é só também para esse dia, não. É agora. Que a pessoa vê, puxa, mas eu estou tantos anos na igreja, e aquela pessoa recebeu isso, e eu não recebi. Meu irmãozinho. É porque ele teve o entendimento. Não é só aquele, é hoje, que tem muito filho de Deus rangendo os dentes, não é de bruxismo, não. Rangendo os dentes mesmo. Por quê? Não entendo. Eu não como. Revoltado, porque não consegue ser curado, não consegue ser liberto, e ver pessoas sendo curadas, ver pessoas sendo libertas. Não fique, Deus louvado seja o teu nome por ele, me dá entendimento, não por causa da inveja, né? Como a Raquel, entenda que a mãe que viu a irmã ter um filho, vai, eu também quero mais um. Já tinha tido um que ela não podia ter, mas como ela viu, insistiu, o que aconteceu? Foi embora. Não tem que perder a bênção, a eternidade. A gente que não vai perder a salvação, mas perde a bênção aqui. Fica na palavra de Deus. Ele diz assim: então disse ao centurião, ao capitão, ao humilde capitão, aquele moço falou para ele, Jesus falou para ele, vai, e como creste seja feito. Deus vai fazer conforme cremos, conforme que ele quis só uma palavra. Glória a Deus. Às vezes queremos mais. A mulher disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei, conforme creste. Entenda bem. Jesus viu que o homem não tinha fé para ser curado direto, cuspiu no chão, fez uma lama, passou na vida do cego. Aí vem irmão que ele fala, mas isso é heresia, negócio de dar óleo, de dar o sal da igreja, sal ungido, isso é do diabo, isso é macumba evangélica. Não, é ato de fé, o pastor viu. Não é pelo pastor, é pela pessoa. Não foi por Jesus, entenda bem, não foi por ele que ele cuspiu no chão. É conforme o homem, ele entendia, ele conhece o que eu não conheço. Quer dizer, Deus vê o que você não vê. Fica com a palavra de hoje. Examine as Escrituras. Examine as Escrituras, está aqui. Hoje a salvação da sua família está garantida aqui. Segure, ore com a palavra. Deus é eu e a minha casa. Ela é salva, ela é de Jesus pela minha fé. Mas chama a existência, o meu marido é de Jesus, minha mulher é de Jesus, meu papai é de Jesus. Mas esqueça, irmãozinho, vai declarando. Ainda que os pais sejam separados, mas não deixou de ser o pai, não existe ex-pai e ex-mãe, não existe. Ah, pastor, foi minha mãe que me criou, minha mãe que me sustentou. Ele não deixou de ser seu pai. Talvez foi mal e tudo, mas você hoje tem o amor de Deus. Olhe por ele, pela conversão dele. Talvez a minha mãe perdeu o juízo, pastor Jair. Meu pai nos criou, eu já conheço. Eu, como pastor, ouço cada história, né? Mas também não estou contando história de ninguém, não. Falando no geral. Ele continua sendo seu pai.
É meu filho, pastor, já me ingrato, dei tudo para ele, casou com aquela mulherzinha, ou foi embora, nem quero saber. Mas não adianta, ele não é ex-filho, não tem ex-filho, não tem ex-pai, não tem ex-mãe, não existe isso, sabia? Essa categoria não existe. Uma vez eu participei de um processo de adoção, e a pessoa da família chegou assim, então agora fulano sai de cena, fulano, eu olhei assim, eu disse, só desculpe, mas não é assim que nós queremos, não. Aquela sempre vai ser mãe biológica, nunca vai deixar de ser mãe. Um dia, se alguém me perguntar e passar, quem é aquela mulher ali? Aquela ali? Aquela ali? É minha ex-mãe, não existe, é minha mãe. Ué, mas não é fulana, essa mãe, deixa eu contar, você perguntou, tem que ter resposta, né? Ela é minha mãe. Mas, coitada, ficou na dependência química, ou fez isso, ou tinha um problema mental, sei lá, não sei o que foi, nem eu sei porquê, mas eu sei, depois de anos e anos, eu descobri que ela é minha mãe, pronto. E essa aqui, claro, eu amo, de coração mesmo, da minha mãe que me criou tudo, mas só para você entender, para nunca criar problema na cabeça da pessoa, até mesmo, né? Diz aí, não é a minha área, é a área deles, que trabalham com a mente, psicologia e tudo, que até fala com a criança, até a verdade, para que ela cresça já sabendo, entendendo tudo, e não ter nada que esconder. Eu tenho pastor, por exemplo, eu posso falar que é pastor, e ele fala sempre, às vezes até porque às vezes se vê que é bem diferente de tudo, aquela é a mãe do coração, né? Temos um jogador de futebol muito famoso, ele fala bem claro sobre isso, não é brasileiro não. Então aqui é uma coisa linda, adoção, coisa linda, é o amor de alguém, quer dizer, que levou o filho para o coração. Mas assunto para outro dia, vamos ficar aqui com a palavra.